Vamos receber o missionário do Uruguai, esposo da Karen e pai da Olívia. Ele é natural da cidade de Juara, no Mato Grosso, e há 18 anos faz missões no Uruguai. Atualmente trabalha como diretor do Instituto Teológico Quadrangular, com projetos sociais com crianças e com pessoas em situação de rua. Seja bem-vindo, missionário Anderson Rezende. Buenos días, amada iglesia, que a paz de nuestro Senhor Jesus esté sobre tu vida. Bom dia, irmãos, paz seja convosco, amém? Que atmosfera de adoração nós podemos contemplar neste lugar, amém? Deus está aqui porque você está aqui, porque nós estamos aqui adorando ao Senhor, amém? Pode se sentar. Uruguai, nosso vizinho aqui do Rio Grande do Sul. Quantos aqui já foram no Uruguai alguma vez? Bastante gente, né? Nós estamos juntamente com a minha esposa Karen e a nossa filha Olívia, de 2 anos. Estamos pastoreando a igreja na cidade de Rivera, que é a fronteira com Santana do Livramento. E nós, para a glória de Deus, estamos desenvolvendo vários trabalhos que vou aqui estar compartilhando com vocês. Mas eu estou no Uruguai já fazem 17 anos, um país onde não chega a ser 10% da população, ela não chega a ser 10% evangélica. Segundo os dados, o Uruguai é um país onde 70% da população é considerada católica, mas não praticantes. O Uruguai tem uma característica muito especial, que faz identificar como se fosse um campo, até um campo intermediário para quem tem chamado para a Europa. É um país onde por muito tempo foi considerado o cemitério de missionários, porque muitos missionários iam para o Uruguai, mas eles regressavam, eles voltavam por causa do andamento do Evangelho, que não é como no Brasil. No Brasil, muitas vezes, quando nós chegamos, e as pessoas às vezes nos perguntam: quantas igrejas tem lá no Uruguai? Quantos membros tem na tua igreja? Só que esse tipo de dados, muitas vezes, as pessoas voltam frustradas, porque o Uruguai, nós não podemos apresentar números, porque o Evangelho no Uruguai, uma característica, como eu dizia, ele oferece certa resistência. O Uruguai é um país livre para pregar o Evangelho, mas culturalmente é um país onde tem muita resistência ao Evangelho. É muito comum você estar pregando, você evangelizar uma pessoa, conversar com um vizinho, e essa pessoa, ela simplesmente dizer com um orgulho espiritual, dizendo: não, eu creio em Deus da minha maneira. Não, eu acredito em Deus, eu sou Deus. Tem gente que até diz: eu sou Deus, eu não preciso de igreja. Então isso é muito comum você escutar essa característica de dureza de coração. Então, para o Uruguai, precisa ter pessoas com chamado, amém? O Uruguai precisa ter pessoas que escutam a voz do Senhor, que perseveram na obra de Deus ali e que não estão muito acostumados, como eu posso dizer aqui, com os números. Porque muitas vezes, em muitos lugares do Uruguai, é comum às vezes você pregar para poucas pessoas, você abrir igreja e fazer louvores para poucas pessoas. Quantas vezes no Uruguai, em nossa convenção nacional, tivemos a oportunidade de estar ali nos primórdios, né, da minha estadia no Uruguai, de somente eu com violãozinho. O quão importante é uma pessoa saber tocar um instrumento na igreja uruguaia. Quão importante é ver que o Uruguai tem 19 departamentos, que são os estados, e desses 19 departamentos, ainda restam 9 departamentos, que ainda precisam ser plantada a igreja quadrangular, a bandeira quadrangular.
Vizinho nosso aqui, irmãos. Fala espanhola. Deus tem abençoado a igreja uruguaia nos últimos anos. E a igreja tem tido, sim, um crescimento para a honra e glória do Senhor. Eu estou no Uruguai desde 2005. Fiz o ITQ lá no Mato Grosso. Deus me tirou lá do meio da selva, onde eu não conhecia o frio. Vim conhecer o frio aqui no sul. Eu gosto muito do que é geografia, do que é a climatologia também. E eu sempre gostei quando chegava alguma friagem lá no Mato Grosso. 15 graus já era muito frio para a gente, né? Então eu vim conhecer o frio aqui no sul. Em 2005 eu fiz o CTMQ, depois de fazer o ITQ na minha igreja local, tive a bênção do meu pastor, mas nesse período onde eu estava me preparando para ir ao CTM, uma pessoa me disse com todas as palavras: olha, você não tem dinheiro nem para pagar o ITQ, como é que você vai querer ir para o CTM? Como é que você vai querer ir para o Uruguai? Porque eu já tinha essa ideia, essa visão de ir para o Uruguai. A pessoa que eu menos imaginava, puxa, foi forte isso no meu coração. Mas eu firme na convicção, na fé, de que Deus ia abrir os caminhos, Deus ia abrir as estratégias corretas para que isso acontecesse. No meu coração eu tinha certeza que Deus iria abrir as portas. Fiz o CTM em 2005, meu estágio foi no Uruguai, e eu dou glória a Deus, porque Ele usa quem Ele quiser, para abençoar quem tem um chamado. Meus mantenedores, a metade do CTM já começaram a falhar comigo, e muitos líderes da igreja também, mas Deus tinha levantado o pastor Júlio nessa oportunidade, que acreditou em mim, para apoiar a minha vida, para que eu fosse para o Uruguai, para o meu prático, para o meu estágio no Uruguai, onde eu tive o conhecimento na cidade de Rio Branco, fronteira com Jaguarão. Trabalhamos ali um mês, no mês de novembro de 2005, e em março de 2006 eu cheguei no Uruguai, onde ali eu comecei a morar em uma salinha que era alugada para fazer os trabalhos com a escolinha, com as crianças, e ali começou a minha vida no Uruguai. Deus tem abençoado a minha vida através de pessoas que acreditaram no ministério. Então, irmãos, acredita naquela pessoa que tem um chamado. Pastores, líderes, cuide das suas palavras quando você for falar com alguém que tem um sonho missionário. Eu não me refiro somente a missões transculturais, mas também a missão no teu bairro, na tua cidade vizinha. Invista nessa pessoa. Fique firme na tua oferta de missões do terceiro domingo. Invista psicologicamente também nessa pessoa, em oração. Porque nós que estamos no campo, nós precisamos também contar com a outra ponta da corda, em todos os sentidos. E também no sentido psicológico também. Porque Deus, Ele é fiel, mas nós temos que ter pessoas que nos ajudem ali. Amém? Então, no Uruguai, eu estive à disposição da igreja no Uruguai em 2007. A minha esposa, Karen, a gente era só amigos, ela também vai para o CTM, faz o CTMQ, volta para Rio Branco, e ali ela forma um grupo de missões dentro da igreja local, onde se ensaiava coreografias, obras de teatro, fazia evangelismo na cidade, viajava ao Uruguai para evangelizar nas igrejas uruguaias. E no ano de 2009, eu tive que viajar para Montevidéu, eu tive que morar em Montevidéu juntamente com o presidente, o pastor Sidney, onde eu estive ali colaborando com a reconstrução da igreja em Montevidéu, a restauração. Eu não vou entrar em muitos detalhes, que tem muita história para contar, irmãos, mas o que eu quero dizer aqui é que teve trabalho braçal, teve picada de parede, teve escombro, teve evangelismo na rua, em Montevidéu, onde eu já falei de algumas características aqui do Uruguai, mas as primeiras convenções nacionais ali, depois nós, com um pequeno grupo de pastores, a gente pode ver nos dias de hoje que tem Deus dado crescimento para a igreja no Uruguai. Mas em 2011, eu me caso com a Karen, a gente fica
a gente namorou à distância, eu em Montevidéu, ela em Rio Branco, nós nos casamos, e 8 meses depois do nosso casamento, Satanás quis tirar a vida da minha esposa. Em uma esquina, em Montevidéu, um carro não respeitou o pare, bateu em outro, girou e atropelou ela na calçada. Ela quebrou o fêmur, quebrou o braço, 2 fraturas cruzadas, fissurou a bacia. Foram 4 cirurgias, foram 6 anos de recuperação. Uma perna ficou um pouco mais curta que a outra. Todos os dias ela sentia dores, de 0 a 10, essas dores, todas as manhãs ela acordava com dores a nível 3, nível 4, e quando o tempo estava ruim, quando era tempo de chuva, quando vinha as frentes frias, aquelas dores, deixava ela de cama. E para a glória do Senhor, agora fazem uns 6 meses, a gente estava em Montevidéu, e Deus usou a uma pessoa, um pastor, dos Estados Unidos, que estava pregando sobre cura. E eu sempre fui reacio com isso, irmãos, mas a perna dela começou numa hora da oração. E Deus operou um milagre na vida dela. Toda a glória seja para o Senhor. Oito meses de casados, um acidente que quis matar, tirar a vida dela. Entre uma cirurgia e outra, nós sempre, como diz lá, postergando, adiando a nossa família, adiando ter filhos. E eu faço questão de contar isso, porque quem sabe existem pessoas aqui que estejam também nessa mesma luta. Nós procurando 11 anos de casado, tivemos a Olívia, é um milagre de Deus. Nunca pudemos ter filhos, nós fizemos todas as consultas, todos os exames. A Karen foi diagnosticada como ovário policístico e já estavam todos os remédios comprados para a fertilização assistida. Quando em uma dessas a Karen pergunta, depois de um momento de oração, tomando banho, ela fala, vai lá e compra um teste de gravidez da farmácia. Eu falei, não, mas por que eu vou comprar? Porque se a gente já se decepcionou tantas vezes, e tá bom, vou lá e compro. Por que eu digo a gente se decepcionou? Porque muitas vezes os irmãos, as pessoas, os amigos, não com a má intenção de coração, mas essas pessoas, elas perguntavam, e para quando? E quando vai vir o Rezendinho, porque o meu sobrenome é Rezende, quando vai vir o Recendito? Quando vai vir Fernandes, que é o sobrenome dela? E isso às vezes doía, porque nós não podíamos ter filhos. Mas Deus abençoou que naquele teste de gravidez, entre um teste e outro, decepções e tristezas vinham no nosso coração. A segunda linha, que tem que aparecer 2 linhas, a segunda linha apareceu meia borrosa aí, meia aí. A gente olhou um para o outro, não pode ser, será? Eu fui na farmácia, esse teste era uruguaio, cruzei a fronteira, fui da farmácia brasileira para comprar de outro laboratório, outra marca, fizemos o teste lá e deu positivo, para a glória do Senhor. Então hoje, a Olívia está com 2 anos, a Olívia está com 2 anos e meio e faz bagunça na casa, como toda criança, e para a glória do Senhor, irmãos, eu posso dizer que Deus é um Deus de milagres. E um pouco disso que eu estou contando são alguns dos desafios que nós temos no campo, desafios que você, pastor, irmão, irmã, tem também no campo, e que Deus está contigo. Deus é um Deus de milagres, Deus está contigo naqueles momentos difíceis, o Espírito Santo é aquele que te capacita também para aqueles momentos difíceis, para você seguir adiante. E por isso, irmãos, nós... Bom, estou esquecendo aqui, estou pulando muitos detalhes aqui, mas no acidente, um detalhe, no acidente da Karen, o policial falou, olha, se não fosse aquela árvore que estava na calçada, o carro tivesse batido depois ali, era para ter sido pior, era para ter ficado prensada na parede, mas não tem árvore. Até hoje não tem árvore naquela calçada. O tênis da Karen, ela teve a sola cortada em 2. Era para estar despedaçada o pé dela, mas o Senhor guardou naquele momento. Amém? Então, irmãos, nós trabalhamos em Montevidéu, trabalhamos na região metropolitana, uma cidade chamada Pando, fundamos ali igreja em Pando. Também
nós tivemos a proposta através da Secretaria-Geral de Missões. Tudo isso foi possível, irmãos, através da Secretaria-Geral de Missões. Eu não comecei no Uruguai sendo abençoado pela SGM, mas no decorrer do caminho, teve pessoas que acreditaram em mim e eu fui para o processo seletivo da SGM e hoje, para a glória de Deus, estamos ali com caminhando junto no Uruguai. Mas Rivera, nós chegamos em Rivera, estamos em Rivera faz 8 anos, era para nós plantarmos a segunda igreja na cidade de Rivera, para começar um polo na região norte do Uruguai, evangelizar cidades ali do norte do Uruguai. E o pastor que estava na primeira igreja foi embora para o Brasil. Nós assumimos a primeira igreja, um trabalho de restauração. Tivemos que, lamentavelmente, dar a cara por muita coisa que aconteceu ali. Mas hoje a igreja está solidificada, a igreja está crescendo. Para a realidade do Uruguai, uma igreja de 40 pessoas já é considerada uma igreja grande. Aquele detalhe que eu dizia, né, dos números, para a realidade do Uruguai, o norte do Uruguai, consideravelmente é um pouco mais fácil o evangelho que para o interior do Uruguai. Nós tivemos esse ano também a bênção de ter a equipe do ETMQ também trabalhando conosco ali em Rivera, e eles sentiram isso também, essa realidade do Uruguai. Irmãos, aqui, vizinho, uma vez mais eu digo, vizinhos, somos vizinhos aqui. Então, irmãos, eu quero passar aqui algumas fotos para compartilhar com vocês do que nós estamos trabalhando atualmente. Um PowerPoint que eu tinha. Atos, capítulo 1, versículo 8, quem sabe? Recebereis vosso Espírito Santo e sereis Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito para ser. Amém? Irmãos, aqui é o nosso princípio ali na cidade de Rivera, nossos começos ali, os nossos primeiros batismos, os começos ali também na questão de reestruturar a igreja, levantar a igreja. Próximo, por favor. Ali, essa foto aqui, nós trabalhando no refúgio. Isso já fazem 7 anos, o refúgio municipal. Hoje as portas foram fechadas porque o Uruguai tem uma lei laica, ou seja, o Estado é separado da religião, assim como o Brasil também, mas com detalhe, nas escolas uruguaias e nos organismos do governo, não se pode falar do Evangelho e nem de política, e nem, alguns até falam de futebol, né? Mas não se pode. Então, as escolas para o Evangelho estão fechadas para falar do Evangelho. Não se pode falar do Evangelho. Essa foi uma oportunidade que Deus deu por um tempo, ali conversando, testificamos, compartilhamos a palavra de Deus, um tempo tocando umas músicas ali para o pessoal. Aqui está a Karen, minha esposa, compartilhando a palavra. Muitas pessoas ali receberam a palavra, mas depois essas portas, lamentavelmente, foram fechadas. Mas hoje, nós abrimos as portas da igreja para receber essas pessoas em situação de rua, que logo vocês vão ver também. Próximo, por favor. Tivemos aqui batismos, todos nós passamos as nossas dificuldades na época da pandemia, não é? Então, na época da pandemia também, nós tínhamos que fazer os nossos batismos sem aglomeração de pessoas. Próximo, por favor. Obviamente, aqui a nossa igreja atualmente, na cidade de Rivera. Ali vocês podem ver o momento de confraternização com as damas, o nosso culto de domingo, a nossa Santa Ceia, aproximadamente 40 pessoas, que é o nosso principal culto. Podemos ver hoje em dia. O próximo, por favor. Só um detalhe, irmãos. Os pastores no Uruguai, a igreja uruguaia não se autossustenta. A maioria dos pastores, se não que todos,
eles têm que ter um trabalho secular, eles têm que trabalhar para sobreviver, porque a igreja é pequena, né? Tem esse desafio também no Uruguai. Próximo, por favor. Acho que não carregou, né? Aí está a nossa família, a Olivia, a Karen. Não, esse aí já é Espanha, já. Vai passar o irmão da Espanha? Espera um pouquinho. Tá bom, irmãos, acho que deu problema lá. Mas nós atualmente estamos com o projeto SOS Beja Unión, que é a cidade de Beja Unión, o extremo norte do Uruguai, fronteira tríplice com a Argentina, fronteira também com Barra do Quaraí. Nós temos um templo na cidade de Beja Unión, e esse templo estava fechado desde antes da pandemia, por falta de obreiros, por falta de pastores. Nós alugamos em Rivera, mas esse templo estava ali fechado. 350 quilômetros de Rivera, porque nós vamos por dentro do Uruguai, e Deus queimou no nosso coração nesses 2 últimos meses, onde com a Karen assumimos ali esse novo desafio de viajar até Beja Unión e reconstruir a igreja, reconstruir o templo. O templo estava vandalizado, todas as cadeiras roubadas, eu tinha fotos aqui para mostrar, a maioria dos vidros quebrados, e estamos ali com trabalho de formiguinha, picando parede, tirando a umidade, levantando recursos financeiros para bancar essa viagem também, que uma vez a semana, uma vez a cada 15 dias, nós vamos viajar para estar indo a Beja Unión, reestruturar a igreja, comprar o som, comprar as cadeiras, comprar tudo para que a igreja possa ser reinaugurada naquela cidade. E, irmãos, contamos com suas orações para esse desafio, amém? Realmente é um desafio por causa da nossa filha. Vocês sabem que uma viagem de 4 horas, 5 horas não é fácil para uma criança pequena, tem as suas limitações em tudo isso, né? Nós estamos, por enquanto, indo com nossos recursos próprios, mas estamos aqui, para quem quiser conhecer depois no stand, o nosso projeto, para quem quiser nos apoiar também, amém? Estivemos também, por muito tempo, preparando essa igreja para outras famílias, outros pastores, mas esses pastores, lamentavelmente, não duraram muito tempo nessa igreja, e hoje nós estamos ali para amar essa igreja em Beja Unión. Outro projeto que nós estamos trabalhando também é o projeto Amar. Esse projeto, na cidade de Rivera, visa trabalhar com crianças de um bairro que se chama bairro La Colina. O pessoal do ETMQ esteve lá trabalhando conosco, levaram aqui também piscinas de bolinha, pula-pula, máquina de algodão doce, fizemos a festa ali. Aqui está a Karen vestida de palhaço. Isso daqui, irmãos, no Uruguai, é uma vitória tremenda. Você conseguir juntar essa quantidade de crianças no Uruguai, é uma vitória tremenda. Crianças sedentas do Evangelho e sedentas também de trabalho social. A última visita que nós tivemos, o sábado passado, nós conseguimos meias por causa do frio, e as crianças com os pezinhos, com chinelinho de dedo e os pezinhos sem meia, no meio do frio, na tarde de sábado. Próximo, por favor, não sei se vai dar. Aqui é eu, vestido desse cabeção, indo convidar as crianças, enquanto aqui tem a Karen, eu dirigindo ali com a cabeçona dentro do carro, a Karen com a caixinha de som, com bateria, e anunciando: papis, mamis, estamos hoje por la tarde, allí en el barrio, camino a Manduví, que é um bairro que se chama Manduví. A las 3 de la tarde estaremos allí realizando um trabalho para alegrar a los niños, uma tarde alegre, e convidando as crianças ali do bairro, e tivemos muita boa receptividade. Então, se queima o trabalho infantil no teu coração, irmão, irmã, confia e faça.
Não tem desculpa. As crianças estão abertas para receber o Evangelho e é a nossa próxima geração. O Brasil precisa seguir evangelizando as crianças e falando do amor de Jesus às crianças. Agora mesmo, na reunião com os líderes regionais, foi-se tocado esse assunto, que o Brasil tem que preparar as próximas gerações. Então, siga falando do Evangelho, siga pregando o Evangelho para as crianças. Também um pouquinho mais do nosso Projeto Amar. Próximo, por favor. Aqui, distribuindo também, a Karen ali contando histórias. Pode passar próximo, por favor. Trabalhos aqui em Ribeira, aqui discipulado através do ciclismo. Eu gosto do ciclismo. A gente às vezes fazia nossos 10, 18, 20, 25 quilômetros. E esse irmão aqui é um militar, e esse aqui é um policial, estava bem protegido. E ali a gente trabalhando nesse sentido de pedalar, chega num lugar, na paz da natureza, compartilhamos a palavra, ganhamos essas almas nesse sentido também, consolidamos. Um discipulado, como posso dizer, informal, né? Conversamos ali as suas lutas, ministramos a palavra de Deus. Está aí uma ideia, irmãos. Quem gosta de esportes aqui? Ciclismo. É só. Usa as ferramentas que você tem. Amém? Depois também, irmãos, próximo, por favor. Os trabalhos sociais, aqui a formação do ITQ, na cidade de Ribeira. Aqui nossos trabalhos social, separando as irmãs aqui, separando as roupas. Para o próximo, por favor. Aqui também o pessoal do ETMQ, pastor Jonas, pastora também, foram fundamentais ali para abençoar o nosso tempo ali. Próximo, por favor. A partir dessa ida, fortaleceu ainda mais o nosso projeto social, pessoas em situação de rua. Hoje em dia, nós estamos abrindo a porta da igreja para ter esse momento de confraternização com eles, esse momento onde nós fazemos o almoço com eles, conversamos, escutamos histórias. Irmãos, teve um sábado onde a igreja estava aberta para um discipulado formal, estávamos ali com os irmãos, de repente começaram a chegar esse pessoal de situação de rua, e eu falei, não, vamos mudar o foco aqui, a linguagem que nós estamos usando, para que eles possam entender também. Então, de repente, uma pessoa começou a contar, um jovem começou a contar, não, porque eu fui abusado quando eu era criança. Histórias assim a gente escuta. E se eu voltar lá na casa, se eu voltar lá na minha cidade, eu vou matar aquela pessoa, porque hoje eu sei o dano que ele fez. E a gente assim. De repente, o outro que estava do lado falou, não se preocupa. Olha, você tem que liberar perdão, porque Deus nos ensina a liberar perdão. E o pastor não vai pregar? Não, o Espírito Santo está fazendo a obra ali. E de repente ele, não, eu tive preso 15 anos e ninguém da minha família foi me visitar. Eu tinha uma raiz de amargura no meu coração. Mas eu saí da cadeia, a primeira coisa que eu fiz, fui lá na minha casa, visitei a minha mãe, abracei ela, ficamos 2 horas chorando ali. E hoje eu tenho um contato com a minha mãe, com a minha família. Não deixe que essas coisas aconteçam. E outro que está a caminho da base, ou seja, da olaria, eles estão a caminho e ele diz, eu quero sair dessa vida porque eu perdi a minha família. Irmãos, eu saí daquele discipulado ali, cheguei em casa e comecei a chorar. Eu não sou muito de chorar, mas comecei a chorar porque como Deus fez a obra ali. Irmãos, não precisa colocar a Bíblia goela abaixo. O ganhador de almas é sábio. O Espírito Santo das estratégias, mas atos de amor, assim, é o que faz a diferença. É naquela igreja, onde as pessoas muitas vezes não vão entrar num culto, mas vão entrar para receber um banho, um chuveiro, uma roupa limpinha. Quem sabe muitas pessoas não investem nas suas igrejas, porque os resultados são a médio e a longo prazo. Não, já quero para amanhã, essa pessoa para trabalhar, para ser obreiro. Não, tem que ter amor. E aqui a Karen, minha esposa, ensinando uma certa miçanga. Vocês podem ver aqui um pequeno telar
umas madeirinhas com um parafuso assim para fazer miçanguinha, pulseirinha de miçanga, que eu estive ali confeccionando com a máquina de cortar madeira para essas pessoas. E com esse trabalho temos alcançado pessoas que nós nem imaginamos. Aqui temos um rapaz que é colombiano, um mochileiro colombiano, de uma tribo indígena de Colômbia, da Amazônia de Colômbia, que a gente nunca imaginou alcançar essa pessoa. E ali, ele compartilhando a sua fé também podemos compartilhar o Evangelho para esse rapaz. É o Evangelho sendo pregado, irmãos, através da ação social. Próximo, por favor. Esse daqui é o Ratón. Nos lembram do Ratón, né? É um cara extrovertido e tal. Eu não sei se eu coloquei a foto dele de antes, mas quando estava a equipe do ETMQ, o Ratón, barbudo, cabelão assim, que já estava com rasta, mas não era rasta porque ele queria, era falta de banho mesmo. Olha a diferença, barbinha cortada, é o amor que fez a diferença na vida dele. E hoje, a semana passada eu me encontrei com ele, a gente sempre está em contato, ele segue ainda na rua, mas é um processo de amor na vida dele. Por isso, irmãos, tenha paciência, amém? Diga comigo, paciência e amor. É isso que nós precisamos como igreja. Está bem que nós, como igreja, temos uma doutrina cristocêntrica, e isso é para a glória de Deus, porque Jesus salva, batiza no Espírito Santo, cura e voltará. E essa doutrina que nós temos, é uma doutrina que nós temos que preservar. Mas o fruto do Espírito na tua vida, na minha vida, o poder que nós recebemos ao vir a um congresso como esse, a unção que você recebe, que eu e você recebemos quando vamos à nossa igreja, nos cultos, a glória de Deus, para que você pensa que essa unção tem que ser usada? Será que você tem que voltar para casa e está tudo ok? Aleluia, olha, o culto foi maravilhoso. Nossa, eu senti a presença de Deus. Não é para isso. O que diz Atos 1:8, que nós temos que ser? Então, no congresso e na igreja, você recebe o poder de Deus para ser testemunha, para falar do poder de Deus, porque os sinais seguirão aos que creem, diz a palavra, Jesus disse. Então, a diferença, irmãos, é permanecer na palavra e ser cheio do Espírito. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Isto significa que há uma possibilidade de apagar o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Então, abra o teu coração, receba o poder, a unção de Deus. Um leite, antigamente, eu sou daquela época onde o leiteiro passava de manhã e a gente deixava a jarra em cima da cerca. Quem é dessa época? Ou até a garrafa de 2 litros, né? Para trocar. Ele colocava nova e aí o que fazia? Pegava um guardanapo, coava o leite, se tivesse algum pelo. Aí os Nutella de hoje, não, porque né? É leite de caixinha. Até faz um pouquinho de caixinha, né? Irmãos, fervíamos o leite, que aquela nata subia, aquela nata ficava aquelas gorduras em cima da nata, assim, eita glória! Então, dessa época, irmãos, a gente vendo, fazer a manteiga, bater bem forte, fazer. Eu não gostava de nata, mas hoje eu gosto. Eu não gostava de beterraba, hoje eu gosto. Fígado, mas eu gosto também. Então, irmãos, o que eu quero dizer? O leite, quando ele ficava na jarra por muito tempo, tinha que referver. O que acontecia? Ele azedava. E a unção do Espírito Santo, você não é uma jarra para a unção ficar estancada. Você é uma jarra para receber o poder de Deus e esse poder ser usado para ganhar almas, para tocar vidas. O mundo está precisando
Quando eu digo que o Uruguai tem uma certa resistência ao Evangelho, não é perseguição, graças a Deus por enquanto. Mas nós estamos nos últimos dias. E o Uruguai está precisando, então eu tenho que buscar o poder de Deus não para ser superestrela, não para fazer show, senão para pregar o Evangelho para aquela pessoa que está precisando. Pregar o Evangelho para essas pessoas que, às vezes, você tem que lidar com o mau cheiro dessas pessoas também. Às vezes tem que lidar e dar um abraço, sim, nessa pessoa. A igreja não faz isso. A igreja, entra uma pessoa em situação de rua, olha de cima e embaixo. Nossa, que estranho. A igreja tem que abraçar essa pessoa. A igreja está orando por almas, amém? Mas quando entrar uma pessoa diferente do nosso status social ou da cultura, se vamos falar de cultura, aqui existe, para quem está no campo transcultural, o chamado choque transcultural. Tudo primeiro é turismo, os primeiros meses, 5 meses a 9 meses, tudo é turismo, nossa, que legal. Que engraçado o jeito que fala, que não sei o que, mas depois esse gráfico começa a descer e começa o choque. Nossa, que dor de cabeça em escutar falar. O espanhol, os brasileiros, começando de mim, nós subestimamos o espanhol. Não, o espanhol é muito perto do português, é muito fácil, mas não é não. Uma vez nós estávamos, eu contava isso no ETMQ também, fomos convidados para... no nosso estágio, em 2005, para comer pipoca na casa do irmão, e ali olhar um filme, e foi a primeira vez que eu tomei um refrigerante de pomelo. Quem conhece pomelo? Foi a primeira vez que eu tomei refrigerante de pomelo, e ali ficou uma casquinha de pipoca grudada no meu dente, e quando voltamos ali, os guris ali tudo farreando, brincando, eu associei na minha mente, né? Eu falei, nossa, tem uma casca de pipoca, vou tentar falar em espanhol. Hermanos, tem uma caquita de pipoca pegada em meu dente. E começaram a rir. Eu falei, por que estão rindo? Porque casca, em português, o diminutivo é inha, né? Em espanhol tem que ser ita. Então, casquita, pensei. Não, é caquita. Caquita é o que o bebê faz na fralda. É cascarita. E quando eu fui procurar um parafuso, não, desculpa, uma torneira, eu falei, tornija, achei, tornija. Tornicha, porque o espanhol do Rio Platense, ali, Argentina e Uruguai, o LL e o Y é sona com show me voy así. Então, fui na barraca, que barraca não é barraquinha, barraca é material de construção, e pedi, dá-me uma tornija. O cara, o que é tornija? Foi lá na gôndola, isso aqui. Foi na gôndola de parafuso. Mas você está falando tornijo, que é parafuso? Não, é aquilo que faz assim, eu tinha que fazer e sai água. Canija. Então você pode ver que o espanhol não é tão perto assim do português. E esse gráfico do choque transcultural, que começa a descer, dá dor de cabeça, escutar falar, a cultura, a maneira de pensar, a comida. O prato típico uruguaio não é igual ao brasileiro, que come, faz arroz, feijão. No prato brasileiro tem o que? Arroz, feijão, carne, mistura, salada, um suquinho. O Uruguai é uma panela em cima. É um guisado de arroz ou um macarrão e a pessoa te serve generosamente. E o tempero é meio forte. Muita prápica que se usa, prápica, né, que se chama? Páprica, né? Então, irmãos, nós também estamos próximos, por favor. Aqui, o ratão não está aqui. Esse daqui está a caminho para vir para cá. Próximo, por favor. Ali a gente distribuindo marmita num dia de chuva para pessoas na rua. Pode passar, por favor. Aqui a igreja em Belha União, que eu dizia para vocês, o salão totalmente depredado, com caquita de cachorro,
no meio do templo, a porta de trás foi arrombada, os cachorros faziam a festa lá dentro, tinha sofás, estava terrível. Os vidros quebrados, e aqui é nosso trabalho de recuperação, de restauração ali, tirando esses chapones aí, restaurando a igreja, picando ali a parede, tirando a umidade da parede. Não sei carpintaria, pedreiro, não sou pedreiro, não sou nem meia colher. Acho que eu sou um quarto de colher de pedreiro. Próximo, por favor. Por favor, Mato Grossense fala porta, porquinho, portinha. Acho que nem sei se tem próxima, né? Então, irmãos, hoje também eu sou coordenador do ITQ no Uruguai, onde nós estamos passando por uma reestruturação, uma adaptação para a realidade do Uruguai, onde existem povoados que têm anexos, que nós chamamos lá, né, as congregações, onde as igrejas principais viajam a povoados. O Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes, 1,5 milhão mora em Montevidéu, e os outros 1,5 milhão são repartidos, são distribuídos em todo o Uruguai, dando-se assim cidades de 30 mil, 40 mil, 5 mil, 2 mil, 10 mil, cidades pequenas. E nessas cidades pequenas nós temos que reestruturar o ITQ também, onde nós vamos dar as aulas através de Zoom, porque eles não podem viajar até as cidades principais para ter ali. E também eu trabalho um design gráfico e alguma edição de vídeo a nível nacional. E tudo isso, irmãos, é possível através do que Deus tem feito. Deus tem usado pessoas através da pastora Paula, da SGM, e através da tua vida também, que tem orado por nós ali no Uruguai, amém? E é uma igreja que tem uma visão missionária. Mas agora, irmãos, eu também quero seguir compartilhando em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, quando nós recebemos o poder do Espírito Santo em nossas vidas, nós recebemos o seu poder para ser testemunhas. Quantos dizem amém? Amém. E ser uma testemunha, o que é ser uma testemunha? É falar, é testificar e é falar do que experimentou, é falar do que viu. Não como os filhos de Seva, lá em Atos 19, 14, que escutaram falar do Deus do Paulo, em nome do Deus, de Jesus que prega Paulo, sai, o que fez o endemoniado? Deu, como diz lá no Uruguai, uma paliça, uma surra nos filhos de Seva e saíram com as roupas rasgadas daquele lugar, porque eles não eram testemunhas do nosso Senhor. E a testemunha tem uma bagagem para dar. Ninguém dá o que não tem. Então, eu e você temos que ter a presença de Deus. Uma mensagem falada da mente vai chegar na mente, mas uma mensagem falada com o poder e a unção do Espírito Santo vai chegar no coração. Porque é a palavra de Deus, que diz a Bíblia que a palavra de Deus é viva e eficaz, não é morta. A palavra de Deus é viva. Então, ainda quando nós passávamos aqui as nossas dificuldades para ter filhos, orávamos e profetizávamos que outras famílias iam ter filhos. Porque a palavra de Deus é viva, ela vai dar um efeito naquele coração, ela não volta vazia, ela é como a chuva. Então não se canse de pregar a palavra de Deus, não se canse de ser testemunha do que você viu, do que você experimentou. Irmãos, é interessante que a testemunha é aquela pessoa que viu e ouviu algo que presenciou. Ninguém testifica o que acha.
Ninguém testifica o que pensa. Não, eu acho, se você for intimado para depor, para ser testemunha, quem sabe, vamos dar um exemplo de um acidente de trânsito, você não vai poder dizer, eu acho que a pessoa fez isso, fez aquilo. Não, você tem que dizer o que você viu, o que você presenciou. E o que você presenciou, eu falo você, mas é para mim também, o que nós presenciamos na nossa vida, o atuar, o poder do Espírito Santo, ajudando a controlar nosso caráter. Amém ou não amém? Ajudando naquele momento difícil, a não negar, e não vamos negar, em nome de Jesus, mas a dar força. É o que você está vivenciando, é o que você está colocando para as pessoas, o que você está vivenciando. Por isso, irmãos, ser cheio do Espírito Santo é ser testemunha do que nós vimos e experimentamos. A palavra de Deus nos ensina em Marcos 5:20 que o gadareno, Jesus disse ao gadareno que ficasse para dizer tudo que Deus te fez, como teve compaixão de ti. E foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Os mártires, no decorrer dos séculos, eles não negaram a Cristo. Eles não estavam pregando uma mentira inventada por eles. Os mártires, no meio da arena dos leões, eles não negaram porque eles viram, experimentaram. Eles não vão negar, eles não negaram o que eles experimentaram. Não negue o que você está experimentando neste tempo. Não negue o que Deus tem feito na tua vida, no teu ministério, no teu coração. Por isso, ninguém pode dizer como é uma fruta exótica sem antes ter experimentado. A Karen, minha esposa, quando ela foi a primeira vez no Mato Grosso, por primeira vez ela experimentou a jaca. Ela não conhecia. Nossa, que fruta boa, gostosa. E eu dizia para ela, não, a jaca tem o sabor assim, aproximadamente assim, a textura. Não, nada a ver, ela falou, nada a ver com o que você me descreveu. A carambola, aqui é o reverso, né? O choque cultural da Karen também. A carambola, ela não conhecia a carambola. Nossa, eu falava, a carambola é muito boa, é uma fruta assim, assim, assim. Ela não gostou da carambola, muito ácida. Mas a graviola, a fruta do conde, frutas tropicais lá do Mato Grosso, e ela pôde ver o que era aquela fruta realmente quando ela experimentou. Eu e você não podemos falar daquilo que nós não experimentamos. Temos que levar as pessoas que não sabem quem é Jesus a experimentar a beleza da sua glória, através das nossas vidas. E como nós vamos fazer isso? Sendo testemunhas. E no Uruguai, nós temos que ser testemunhas, porque o método de evangelismo que mais funciona no Uruguai é o evangelismo corpo a corpo, é o evangelismo por amizade, é aquele evangelismo onde você cumprimenta o vizinho, conversa com o vizinho, e de a pouquinho ele vai vendo, vai pegando confiança contigo para depois quem sabe ali falar a palavra e depois de muita oração. Mas, irmãos, o que eu quero dizer, quanto mais você experimenta da unção de Deus, mais você vai falar de Deus. E o inferno sabe disso. Quando os apóstolos foram intimados pelos líderes religiosos em Atos capítulo 4 a não pregar mais o evangelho, eles não oraram por coisas sobrenaturais, eles oraram porque, Senhor, olha as ameaças que os teus servos estão tendo. Dá-nos mais, diz assim, que através do teu Espírito Santo, teu servo Jesus, tendo orado, teus servos anunciem com toda intrepidez tua palavra. Por isso, irmãos, como eu dizia antes, no Uruguai, tem que ter chamado. Amém? Então, se você tem um chamado para o Uruguai, siga orando. Se você tem um chamado para um país que tem resistência ao Evangelho, agora estávamos falando da Europa, estávamos escutando os irmãos falando sobre a Europa, muito similar, onde o Evangelho muitas vezes, não, esse negócio de Evangelho, a dureza do coração das pessoas,
os resultados não são imediatos. Tantos anos eu estou ali pregando, evangelizando, a igreja não cresce, eu não batizei tantos. E chega no Brasil muitas vezes, quantos você batizou? Não, não é assim. É no mover das águas, é no esforço e no tempo de Deus. Mas não desista. Se essa realidade é aparecida na tua cidade, não desista, porque eu e você temos que ser cheios do Espírito Santo para ser testemunha, e através da nossa testemunha, as vidas serão alcançadas com qualidade, com a palavra de Deus nas nossas vidas. Por isso, irmãos, por isso é importante a tua oração por nós lá no Uruguai, amém? Por isso a tua oração por nós. Satanás quis por muitas vezes frustrar os nossos sonhos, frustrar os nossos projetos e frustrar até a vida da Karen, mas não pôde. O Uruguai foi conhecido e até hoje é conhecido como cemitério de missionários, onde muitos missionários vão e voltam decepcionados. Mas eu estou ali, eu não morri. E muitos outros pastores também estão ali e não morreram. Orem pelos pastores uruguaios, orem pela igreja uruguaia, orem pelos pastores que eles têm que toda uma jornada de trabalho e de noite pregar na sua igreja. Toda uma semana de trabalho e ter tempo ainda para visitar as famílias, ter tempo ainda para visitar os irmãos, para fazer os trabalhos normais da igreja, para se autossustentar. Ore, porque o Uruguai precisa da tua oração. O Uruguai precisa do teu apoio. Por isso, irmãos, ore também por o nosso projeto SOS Bella Unión, para que Deus venha ali abençoar e nós possamos reinaugurar essa obra ainda neste ano, para a glória do Senhor Jesus. Está tudo pronto, só falta o recurso humano, só falta o financeiro. A vontade de ir já tem, nós estamos indo e Deus está vendo, mas no tempo certo Deus vai abençoar e vamos reinaugurar aquele lugar, amém? Por isso, irmãos, na minha infância, falta pouquinho, na minha infância, como eu disse, eu gosto muito de geografia e eu costumava olhar os mapas. Quantos sabem de geografia que onde está Santana do Livramento é uma pontinha do mapa assim, né? E também onde está a tríplice fronteira com a Argentina é outra pontinha. E eu, na minha infância, olhava e falava, nossa, como eu queria ir nessa pontinha. Lá no Mato Grosso, no meio da selva, eu tinha 8 anos, olhando os mapas, eu gostava muito de ver os mapas e ler os livros. E outro dia, andando com a Karen, andando em família, em campanha, lá a gente gosta às vezes de passear um pouquinho para despejar a mente, como dizemos lá, e nós estávamos andando na linha divisória, bem naquela pontinha, e Deus trouxe na minha mente. Quando você era criança, você não queria ir nessa pontinha, nesse lugar geográfico? Hoje eu te trouxe aqui. E às vezes a gente não percebe, mas nós estamos em lugares onde Deus nos trouxe, que era o lugar onde nós sonhamos antes. Então, dê valor ao lugar onde você está e ao lugar onde Deus vai te levar. Então, somente permaneça firme na palavra, na unção do Espírito Santo e debaixo da liderança, porque a bênção de Deus, ela é para todos nós. O poder de Deus é para ti e é para ser usado, não é para estar estancado. Em nome de Jesus. Vamos orar? Se coloque de pé. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito ali no Uruguai, não só através da minha vida e da minha família, mas também de tantos líderes, de tantos obreiros uruguaios, autóctonos, que estão ali trabalhando para seguir levando o Teu Evangelho. Senhor, te pedimos que o Senhor venha fortalecer aquelas famílias pastorais que estão ali, que muitas vezes se sentem, ó Deus, pressionadas por tantos desafios. O Uruguai, todavia, Senhor, ainda precisa ser plantada a bandeira quadrangular em tantos departamentos, tantas cidades capitais dos departamentos.
Senhor, levanta obreiros ali no Uruguai, que o Instituto Teológico, Senhor, venha chegar àquelas futuras lideranças, aqueles futuros líderes, que através das nossas vidas e dos nossos irmãos que estão hoje aqui, que estão orando, ofertando e enviando, que através das nossas vidas possamos, Senhor, ser canal, seguir sendo canal de bênçãos ali em Rivera, para aquelas crianças, para aqueles bairros carentes, para aquelas pessoas em situação de rua que tem tantas histórias, onde Satanás quis quitar, ceifar aquelas vidas. Senhor, que haja vitória nessa área ali. Senhor, oramos pelo projeto SOS Beija União. Opera para que possamos, ó Deus, seguir com esse projeto, reinaugurar essa obra ali, e que no próximo congresso, Senhor, possamos aqui contar as boas novas de que esta obra está andando, Senhor, em vitória, e que tem almas ali sendo batizadas. Senhor, que essa realidade do que o Uruguai é conhecido como cemitério de missionários caia por terra, que haja um crescimento do Teu Evangelho ali. Senhor, que essa dureza, esse humanismo, esse materialismo na mente, nos corações dos uruguaios caia por terra, e que eles possam sentir a necessidade de buscar a Ti, Senhor. Que haja, Deus eterno, fome e sede da Tua palavra nos quatro cantos daquela nação. Senhor, prepara a igreja uruguaia para treinar novos obreiros. Levanta os obreiros que estão ali, Senhor, para seguir esta obra, para seguir, Senhor, abrindo novas obras ali, alcançando novas obras. Ó Deus, oramos pedindo também, Senhor, um avivamento sobre o Uruguai, um avivamento sobre aquela nação. Deus eterno, abençoa, Senhor Jesus, a nossa saúde, abençoa a nossa família, abençoa as famílias da Tua igreja ali no Uruguai. Que possamos, ó Deus, estar atentos à voz do Teu Espírito e à Tua direção, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, orem também pela nossa saúde. Eu fui diagnosticado faz uns 6 anos, colite ulcerativa crônica. Quem sabe o que significa, ou quem? Poucos, né? É um nome bem estranho. É uma inflamação crônica do intestino grosso, onde produz úlceras, e tem que tomar um remédio a vida inteira. E essa doença, ela tem os brotes, que diz lá, né, os burre, né, dessa doença, onde tem que ir no banheiro até 10 a 15 vezes por dia. E às vezes, ao sair na rua, tem que já fazer um mapa mental ali, onde tem banheiros públicos para poder ir. Muitas vezes esses banheiros são negados para ir, e muitas vezes psicologicamente não é fácil. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque no campo missionário, às vezes nós também estamos sujeitos a coisas, a doenças, a lutas, a provas, e muitas vezes são consequência do estresse, da angústia, mas não podemos desistir, não podemos voltar atrás. Como diz uma música em espanhol, para trás nem para tomar impulso. Amém? Então diga comigo, para trás nem para tomar impulso. Que Deus abençoe a tua vida. Te espero lá no estande para conversar. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Paz seja convosco. Pastor Anderson, muito obrigado. Quero chamar o nosso secretário estadual de missões, pastor Paulo César, para entregar um mimo, uma lembrança do Congresso Estadual de Missões, e dizer que a sua vida e missão nos inspirou nessa manhã. Que Deus lhe abençoe cada dia mais. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Anderson.